Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, podcast MVP do Startups. Toda semana, toda quarta-feira, com um episódio novo, uma conversa nova aqui, mesa redonda, mesa quadrada, entrevistas, tudo com empreendedores, pessoal do mundo de negócios, para trazer mais conteúdo e mais informação para você aqui no Startups. Hoje a gente está participação especial aqui no Investidores.vc, o Amuri emprestou o estúdio aqui, agradeço o pessoal do Investidores.vc, para falar com o Guilherme Weigert. Weigert, acertei, viu? Acertou. Passei da estatística. Passou da estatística, 50% que erram. Cofundador da Conexa Saúde. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, prazer, obrigado pelo convite aqui de estar aqui com você, falando um pouquinho sobre os desafios aqui que a gente teve e o que a gente tem pela frente também. Boa, boa. Não, Health Tech, saúde é um mercado bem interessante, teve bem movimentado nos últimos 3 anos, né? Acho que a gente vai explorar bastante isso. Pô, e também explorar um pouco de médico empreendedor, né? Eu quero entender um pouco essa trajetória também. Mas vamos começar por uma coisa mais recente, né? A gente está no fim, a gente está no começo aqui de dezembro e meados de outubro vocês anunciaram a compra, a fusão com a Zen Club. Me explica um pouco da tese dessa fusão. Ainda não dá para falar o que aconteceu, porque estamos esperando o CAD ainda, isso, né? Expectativa janeiro de 2024. Mas qual que é a tese? Por que incorporar a Zen Club? Por que investir? Dobrar a aposta, né? Porque vocês já vinham fazendo. Por que dobrar a aposta em saúde mental? Legal. Então, assim, primeiro a Conexa é um ecossistema digital de saúde. Legal. Física e mental. E a gente entende que esse negócio é super conectado. Quem tem problemas de saúde física, tem problemas também de saúde mental, o overlap é muito grande. São super correlacionados. E o que a gente percebeu é que, a partir do momento que você consegue criar uma jornada em que eu consigo cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, com, obviamente, com uma jornada muito mais longitudinal, isso faz a diferença para o usuário e isso faz com que ele esteja com a gente. E o que a gente percebeu? Na saúde mental, existe ainda muito estigma de doença mental. Sim. Muito. Sim. Frescura, né? Sim, as pessoas estão falando agora, né, de saúde mental assim, de forma mais técnica, de forma, entendendo que isso é uma doença, uma limitação, não é uma... estou de mimimi, né? Acho que a gente ouviu por muito tempo isso. Então, o que a gente percebeu se a gente conseguir realmente transformar, educar o mercado, educar as pessoas a importância de cuidar, não só no lado de doença, né? Quando você já está precisando, você está no psiquiatra, ou você já está fazendo terapia, mas também na prevenção. Então a gente entende que essa jornada de saúde mental, ela vai da prevenção, então uma fase ainda que você, precisa se entender um pouco mais, né? Ter autoconhecimento, crescer muito do ponto de vista individual, se conhecer, de fato, começar a fazer a terapia e, eventualmente, num caso de necessidade, você fazer o tratamento. E aí aqui, onde a gente percebeu que canal importa, ou seja, canal de distribuição é muito importante. A gente na Conexa, a gente tem dois canais, então a gente vende para a empresa e vende também para a operadora de saúde. E com um volume maior até em operadora. E a gente percebeu que parte da transformação está na capacidade de educar esse mercado. E um canal muito importante para a gente é a empresa, porque a empresa ela tem essa capacidade de influenciar as pessoas. No dia a dia, né? Você passa muito... Do RH ali, de falar... Você passa muito tempo na empresa, né? Então você tem um ambiente de fato seguro, se você tem um ambiente que está se transformando para que tenha realmente um olhar para a saúde mental, é super importante. E Zen Club, aqui é onde Zen Club entra. Então Zen Club sempre foi focado no canal corporativo, soluções muito também, não só solução de terapia, mas solução de prevenção, de autoconhecimento, de educação. Então a gente falou, se a gente conseguir conectar o que eles estão fazendo super bem, de ativação, de engajamento, com o que a gente já faz, com um olhar mais para a saúde integral, a gente pode realmente ter uma bela de um ecossistema aqui em conjunto. Então essa foi a grande tese, está super feliz, a gente ainda não consegue integrar, mas por conta do CAD,
mas a gente está aqui na expectativa aqui, só contando o tempo para começar a jogar junto, porque realmente vai ser super legal. Fala um pouquinho dessa tese de ecossistema, né? Até depois da psicologia viva, vocês passaram a falar até de grupo Conexa, né? Sim. Por que isso? Hoje a gente nem fala de grupo, porque a gente quer tirar o conceito de grupo, parece um monte de empresa, né? Um monte de empresa. O cara é uma empresa única. Até uma das perguntas que eu fiz quando vocês anunciaram é como é que ia ficar, né? As marcas, né? Zen Club fica com uma marca, Conexa fica com uma marca, Psicologia Viva fica... A gente entende que você pode ter marcas diferentes de produto, né? A gente não quer ter marca de empresa. É uma marca única, né? Então a gente acredita numa marca institucional e obviamente você vai ter marcas de produtos com atributos diferentes, né? Então a gente vai manter isso, óbvio, sempre a gente pode mudar no meio do caminho, mas a ideia é a gente fazer isso. Então, por que a gente não gosta de grupo? A gente tirou esse nome porque grupo parece um conglomerado de empresas, e não é. É uma empresa única com um ecossistema conectando soluções de saúde digital. Então, quando a gente está olhando para esse modelo de ecossistema, para a gente é muito importante. Eu vou te dar alguns números. Tá. Na saúde você precisa ser relevante. Você tem que ser relevante para o seu contratante. No modelo, poxa, a gente é B2B, né? Então a gente vende para operador de saúde, vende para empresa, então você tem que ser relevante. Então você tem que resolver mais de uma dor do seu cliente para que você tenha mais stickiness, então você conseguir realmente prender um pouco mais. Então dados assim super legais. Quando a gente começou essa tese, muitos investidores falaram assim, cara, vocês têm que ser um monoproduto, foca em uma tese só. Eu falei, cara, acho que até acredito que possa acontecer isso. E nos Estados Unidos, bem verdade, é muito comum isso. Nos Estados Unidos, assim, a competição é tão grande, cara, que você tem, cara, o nicho do nicho e isso tudo dá certo. Só que tem um problema grande na saúde que é a fragmentação do cuidado. Tá. Você está acostumado a ir no médico, você vai, poxa, vou no cardiologista. Você vai no cardiologista, aí você vai para o endócrino, ninguém se fala. Você vai no hospital, você for no pronto-socorro, ninguém sabe. Então, assim, você vai pingando, cara, de lugar em lugar e ninguém está olhando para você. Não, e às vezes você vai no cardiologista, não gosta, vai em outro, vai na segunda opinião. Então, assim, trocando. Existe um desperdício muito grande nessa cadeia por conta da fragmentação. Então, se a gente sendo monoproduto, olhando só para um canal, você vai resolver várias dores, eu concordo, tem teses legais para isso, mas a gente acredita que isso não resolve o grande problema da fragmentação. Então você tem que ser relevante para o seu cliente, você tem que ser relevante para o seu paciente. Aumenta a recorrência, porque saúde não é que nem comida, que você come todo dia. Você não vai ao médico todo dia. Então como é que você cria? Para você criar engajamento, você tem que ter um portfólio que de fato ele tenha frequência com você e você resolva mais de uma dor. Ok. Então a recorrência para a gente importa muito. Mudança de tendência, de comportamento do usuário, precisa ter mais recorrência. Então por isso a gente criou esse ecossistema e o que é legal, 65% hoje das empresas já contratam mais de um produto. Interessante. Então ou saúde mental, ou saúde física como telemedicina, por exemplo, cuidado coordenado na atenção primária. Então a gente tem um leque de soluções todas conectadas, é um prontuário único, todo o sistema de dados, a plataforma de dados por trás, ela é única e faz com que a gente consiga realmente ser mais relevante e resolver mais problemas importantes. Né? Então, o que a gente estava conversando, qual que é o problema hoje, na sua avaliação, qual que é o problema da saúde no Brasil? Porque é caro, é um sistema caro e super ineficiente, né? E as empresas sempre reclamam ali dos reajustes da inflação médica, né? 40%, 50% de reajuste, às vezes as empresas, os planos de saúde colocam. Onde que está o problema e por que é tão difícil resolver isso? Legal. Acho que assim, a inflação médica ela é 3 vezes acima da inflação Brasil, que já é alta. Né? Então, se você pegar os últimos 10 anos, esse é o número que a gente vai ter. E aí, por que isso acontece? O modelo assistencial ele foi criado de uma forma diferente aqui. Então, você tem um modelo, foi muito baseado no modelo de livre escolha. Então, você credencia redes, tipo hospitais, laboratórios, médicos, para dar atenção, mas muito focado assim, poxa, escolhe o que você quiser. Esse aqui é o nosso portfólio, então você tem um plano, você vai no plano hoje, você fala assim, poxa, tem o hospital X, tem o hospital Y, eu não quero, né? Você escolhe escolhe pela rede. E o que acontece? Quando você faz esse modelo, que ele é muito use quando você precisar, quando você quiser. Abuse e use, né? E aí, por um tempo, fez muito sentido para as empresas, para os colaboradores, falar assim, cara, eu quero isso. E aí o que aconteceu? As pessoas hoje, elas... vou comparar um modelo americano com o brasileiro, que acho que é legal para você entender a diferença. Você ir num hospital nos Estados Unidos muito caro. Você vai deixar um pouquinho da tua carteira lá.
Você tem os deductibles, você tem franquia. Aqui não tem. Aqui você tem uma coparticipação que é muito pequena, é irrisória. Então, quando você criou esse modelo, você criou um estímulo a você ir para o on-demand, né? Então, eu vou no hospital, resolvo tudo. Eu faço a tomografia, eu faço a ressonância, vai ter tudo lá. Então, isso ficou muito caro. É claro que o hospital ele tem uma importância muito grande, mas para quem precisa. O fato é que eu, como médico, né, atendi muito no pronto-socorro lá, a quantidade de pacientes que eu vi fazer que esse paciente não deveria nem estar aqui. Ele poderia ser cuidado em casa. E aqui, esse modelo deixa muito caro. Aí você tem um outro modelo que os especialistas, é um modelo muito focado em cuidado especializado. Então, poxa, eu tenho uma dor no ombro, eu quero ir no ortopedista. Eu não quero ir no clínico, porque por muito tempo o clínico ficou com uma figura de encaminhador, né? Eu não vou lá porque o cara vai me mandar de qualquer jeito, já vou direto. Vou cortar o caminho. E acontecia, né? Então, com isso, você criou um modelo que os hospitais, né, com muita demanda de pronto-socorro, os especialistas todos fragmentados, ninguém fala com ninguém. Né? Segunda opinião é super comum, você chega lá no especialista e fala, puta, eu não gostei tanto. Por quê? Porque ele recebe pouco, ele tem que atender em 5 a 10 minutos, então pouco tempo para ter produtividade, ele vai te atender bem. E aí vai fazer o quê? Por muito tempo o exame foi a cultura de eu estou cuidando de você. Então eu vou prescrever um monte de exame aqui, ó. A vitamina C, tudo. Então as pessoas fazem, cara, então, agora eu estou sendo cuidado. Mas isso é por curto prazo. Em algum momento eu falo assim, cara, não é assim, não está fazendo sentido para mim. Não estou melhorando a minha saúde, não estou mais saudável porque estão pedindo mais exame. Então essa cultura é difícil de quebrar. E aí com isso gerou um custo muito alto nos pacientes que têm doença, e perfeito, mas nos pacientes que também não têm doença e que têm um alto consumo. Então, 1,2 visitas por usuário ano no Brasil. É muito alto. Você pensa assim, na média... Visita de hospital? Você pensar que, poxa, na média... O brasileiro vai uma vez ao ano no pronto-socorro. Caramba. Pô, então você está falando que o brasileiro tem uma emergência uma vez por ano. Isso não existe. Quando a gente vai olhar para o modelo americano, ele é quase metade disso. Entendeu? Então é 50%. Só vai se tiver. É caro, né? É super caro. Aí quando você vai, por exemplo, em exames, a gente faz na média, 22 exames por pessoa ano. Putz. É muita coisa. Nossa. E estão falando 22, então tem gente que faz 200, né? E tem gente que não faz nenhum. Então, olha o tamanho do problema. Então, isso é uma cultura de hospitalocêntrica, de muito desperdício. A gente chama aí 20% a 30%. Tem fraude nesse caminho. Sim. Nesse jogo tem muita fraude. Dividir boleto é fraude, gente, aquela coisa. Dividir a nota. Então, assim, tem muito... O reembolso. Então, tem muita coisa errada que as pessoas, às vezes, o usuário nem sabe, né? Ou ele não conecta muito. Então, você tem um desperdício danado. E aí o que acontece? Esse desperdício vai para quem? O plano vai para sinistralidade alta, ele vai repassar o reembolso. Não vai repassar o reajuste. Vai repassar, então, a empresa, que é 80% do estipulante, do contratante aqui, que é quem paga a conta, vai tomar um reajuste, né, de 20%, 30%. Então, hoje é isso que está. Então, as empresas estão asfixiadas com reajuste, as operadoras estão com margem negativa. A gente teve 12 bi de prejuízo ano passado no sistema de saúde suplementar. Então, teve 12 bilhões de prejuízo no sistema de saúde suplementar. Então, há 10 anos, mais de 10 anos atrás, você tinha mais de 1.500 operadoras. Hoje você tem 600 e pouco. Né? Porra. Então, você está encolhendo. 3 vezes menos. Você tem dificuldade de sobrevivência aqui. Então, é um modelo super desafiador. E por isso que a gente acredita que se eu conseguir fazer algo com muito mais eficiência, um custo muito mais baixo, capilarizado, que mude a jornada do usuário, aí sim a gente está, de fato, conseguindo gerar eficiência para esse sistema de saúde. E vocês até tentaram, né? A Conexa começou como clínica, como outra proposta, aí depois vocês partiram para o mindset sempre foi esse, vamos gerar eficiência. Então, o Bahia inicialmente falou, poxa, como é que gera eficiência? Vamos criar uma clínica de atenção primária. Então, lá em 2017, quando a gente começou, a gente criou uma clínica e falou, olha, eu vou botar um baita médico aqui, eu vou colocar especialidade médica por telemedicina, então começou a telemedicina lá em 2017 já, e eu vou colocar point of care. Então, se ele precisar, ele colhe o exame ali na hora, resolve. Super legal, né? Então, a gente ia lá no convênio, credenciamos 12 convênios, foi super rápido o credenciamento, porque o conceito era muito legal. E aí, o que não funcionou? É mais um ponto de cultura. As pessoas não queriam no clínico geral, elas não queriam no médico de família.
E sabe como é que eu descobri isso? A gente tinha feito um investimento grande na clínica, né? Super caro. E aí tinha uma certa pressão de virar a clínica. Claro. Vamos virar a clínica. Eu falei, não, perfeito. E aí a gente com muita dificuldade fazendo marketing e tal. Quem ia, gostava e voltava. Esse não era um grande problema. Mas tinha uma barreira muito grande. Aí eu falei assim, poxa, eu sou cardiologista. Eu liguei para os convênios, falei assim, fiz o meu primeiro teste, o meu primeiro experimento que eu brinco aqui. Experimento não tecnológico. Eu falei assim, olha, eu tô aqui, eu falei, pô, plano X, eu tô aqui, eu sou cardiologista também. Você me credencia como cardiologista? Não só como clínico, que bota como cardiologista. Fez um cliente oculto ali. Não, eu pedi pro plano me credenciar a clínica como cardiologia para aparecer no livrinho. Ah, tá, você, tá bom. E aí ela apareceu no livrinho. Quando ela apareceu Cardiologia Conexa, que na verdade era até outro nome, era Connect Care, nome ruim, mas depois a gente pode falar um pouco disso. Quando a gente colocou lá, começou a ter um volume grande. Aí eu falei, entendi, deixa eu botar dermato aqui. Aí, pum, enchia. Olha só. E aqui a gente falou assim, cara, a gente vai replicar o modelo que é muito caro. É muito caro você ter um especialista ali atendendo. Então, a gente não vai gerar valor para a operadora. Tá. Aí, no final do dia, a operadora falou assim, cara, vou te descredenciar, porque, cara, você está aumentando meu custo aqui e você não está resolvendo. Então, a gente, naquele momento que a gente fez isso, e foi legal, né? Porque a gente viu a receita crescer, eu falei, cara, agora a gente tem que fechar. Que louco. Na hora que o negócio estava indo, eu falei, não é isso. Não é isso, porque a gente estava só replicando o que as pessoas estavam fazendo no mundo físico. A gente falou, não, vamos pensar como é que a gente escala um modelo mais custo-efetivo, e a telemedicina estava super legal, a experiência era muito boa. Eu falei, cara, será que a gente não consegue oferecer uma solução super cômoda para o usuário? Ele não precisa agendar, ele rápido, bota um médico em 5 minutos na frente dele. Depois ele recebe uma receita, pega essa receita, ou recebe em casa o remédio, ou poxa, o laboratório vai em casa. Então a experiência é muito diferente para ele falar assim, cara, eu prefiro isso aqui do que ir para o hospital. Então esse foi o grande insight que a gente teve. Então vamos impulsionar. Então a gente fechou a clínica, né, literalmente. Nossa. Foi super difícil, porque a gente estava começando a crescer de receita. Falei, pô, mas a tese vai embora aqui. A gente não quer ser uma policlínica de plano, então não faz sentido. Como é que foi aproveitar isso? Como é que foi comunicar pro... Vocês já tinham sócios? Já tinha... Isso, tinha. Foi difícil, porque... Mas teve um investidor nosso, que era Anjo, que ajudou muito, porque eu tenho eu tinha eu e o Fernando, né, que era o outro cofundador, e a gente tentando falar que, cara, a gente queria mudar isso, que a gente queria fechar a clínica. Falei, você está fechando? Agora que está começando a ter receita... E aí um investidor que estava aportando, ele falou assim, cara, eu só entro, a gente já estava com essa ideia de fechar, eu só entro se fechar a clínica. Putz. Porque ele não queria o físico ali. Ele não queria o físico. Ele disse, cara, esse físico aqui esquece, isso aqui não para de pé, não para de pé. Esse negócio é dinheiro pra caramba, para criar várias clínicas. For pro digital, a gente vai junto. Óbvio que ele tava dando uma blefada, mas foi bom, porque aí todo mundo falou, pô, sério? Eu falei, cara, esse aqui é o negócio é esse. Tá. Aqui que você tá a transformação de fato para você melhorar a eficiência do sistema. E aí a gente fez isso, né, que fechou a clínica e fomos pro bater na porta das empresas, dos planos de saúde, de hospital, tentando vender telemedicina. Na época não tinha nada, assim, não tinha... Ninguém fazia. 17 ainda era muito incipiente, né? Não tinha regulamentação, não tinha nada. Exato. Então, assim, a gente foi batendo na porta para tentar realmente desenvolver um produto que fizesse sentido para o mercado. É legal até que você colocar isso, que é o ponto de health techs versus, né, de startup versus o establishment, né? Você pegar fintechs ali no começo, era fintechs versus bancos, fintechs querem acabar com os bancos, e pouco tempo depois você viu as fintechs em colaboração com os bancos, né? Complementando, brigando em algumas áreas, mas complementando a oferta, fazendo, beleza, o banco está aqui, eu vou atender aqui, a gente se junta, né, etc. E as health techs acho que tiveram esse momento também de aquele negócio, vou acabar com o establishment, vou mudar o sistema de saúde e tal. Muitas até criadas por não médicos, né, com essa proposta. O cara acha, não, eu vou ser o cara que vai mudar esse negócio. E agora eu acho que tem um movimento de o contrário, né, de não, peraí, não dá pra gente brigar tanto, a gente tem que colaborar, viu ali, acho que é mais difícil do que a gente imaginava, né?
Como é que você vê esse momento das health Legal. techs? E eu acho que encaixa muito nisso que você está falando. Né? Acho que assim, o erro das startups em saúde, elas não entenderem com profundidade o sistema. Elas acham, não, eu vou revolucionar, eu vou disruptar todo o mercado, então eu vou brigar com a corretora, eu vou brigar com o operador, eu vou brigar com todo mundo. Aí você vai brigar, você já perdeu energia, você não consegue fazer nada. Então, assim, acho que o ponto é como é que eu coopero? Como é que eu faço cooperação? Porque você já tem canais desenvolvidos, né? O fluxo está ali, já está gerando. Como é que eu gero uma tecnologia, eu gero uma solução que consegue entrar dentro desse negócio que já está criado e, de fato, melhorar a experiência, melhorar o valor que as pessoas já estão consumindo ali. Então, é aqui que eu vejo, assim, eu acho que no sistema de saúde, você entrar para ser mais para brigar contra o ecossistemas existentes, isso vai fazer com que você tenha que gastar muito dinheiro. Muito dinheiro. E a gente sabe que o mercado é difícil, né? Então, para mim, é muito mais, cara, onde é que eu entro onde tem volume, transformo esse negócio, a experiência, o valor, o olhar para dados, olho tudo que eu falei um pouco, né, de ineficiência, hospital, é isso. Como é que eu entro aqui e vou solucionando aos poucos, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, e vou ganhando tração. E vou aumentando o leque das soluções para ficar cada vez mais relevante. Por isso que a M&A é uma tese nossa. A gente acredita. Tá. Se for olhar o mercado de saúde... Agora com a Zen Club é a quarta, né? Não, é terceira. Terceira. Porque assim, se você pegar todas as redes que cresceram muito rápido, e não estou falando digitais, físicas, todas foram por M&A. Sim. Todas. Para ficar relevante. Sim. Só que a relevância no mundo físico é a geografia. Né? Você precisa estar em capilar. A relevância aqui no nosso é tão desafiador porque a relevância para a gente é resolver mais problema. Porque não tem a questão geográfica. Então, o digital você consegue atender em qualquer lugar, mas como é que eu sou mais relevante e resolver mais dor? Então, aqui o conceito é como tem escala, não tem problema, não tem diferencial da geografia, né, que você, Sim. Como é que você incorpora soluções que conectam e geram mais valor para o seu cliente. Então, por isso que a gente acredita nesse ecossistema entrando dentro do que já existe hoje e melhorando o dando valor. Mais eficiência para o que já tem. Porque já tem. Mas aí, agora, voltando àquele ponto do modelo, do mercado. Qual que seria, ou vocês têm uma visão do que seria o modelo ideal de saúde para o Brasil e é possível atingir isso no curto, médio prazo ou não? Assim, acho que temos bastante esperança, senão não estaremos aqui, graças a Deus. Mas a gente, assim, eu acho que é legal, o modelo brasileiro, ele é um modelo que foi criado, enfim, com as suas peculiaridades. A gente acredita muito no... Tem acesso universal à saúde que está na Constituição, né? É uma cláusula... Você tem o SUS, você tem o sistema privado. Então, assim, o que a gente acredita é que a medicina ela deveria ser valorada. Né? Então, você deveria realmente receber mais pelo que você entrega. Tá. E o que aconteceu? Você tem muito conflito de interesse no sistema de saúde. E aí, sem nenhuma crítica a uma rede XYZ, você tem o hospital que faz dinheiro, né, com um modelo de fee for service. Então, quanto mais entra paciente, mais gera dinheiro. Você tem a operadora que, no final do dia, ela quer cuidar, mas ela tem um custo alto e ela também tem que segurar esse custo. Então, todo mundo está olhando para o seu interesse. Ninguém está negociando esses interesses, né? Poxa, eu quero botar o paciente aqui para dentro, eu vou fazer. Então, para você mudar um pouco esse modelo, e esse modelo nos Estados Unidos está funcionando super bem, você tem que ter uma pegada mais de value-based care. O que é isso? É você dar soluções que você é valorado pelo desfecho que você gera. Então, eu não vou ganhar aqui porque eu fiz 50 cirurgias. Eu vou ganhar aqui porque eu cuidei, por exemplo, de 100 pacientes e foi super eficiente. Então, eu estou cuidando, eu não tô incentivado a gerar procedimentos desnecessários. Se eu puder fazer algo que diminui a fragmentação do cuidado, então se eu conseguir fazer com, por exemplo, que o paciente pare de pedir segunda opinião. Segunda opinião para mim é uma ineficiência. Sim, total. Você está dando um profissional que não está resolvendo o problema, não está passando confiança. Enfim, como é que eu resolvo isso? Então, o sistema que eu acredito é um sistema que fala, cara, os prestadores que estão aqui dentro estão fazendo diferente, e aí você tem que medir, tem que ter dado, tem que ter tudo isso, esses deveriam ganhar mais. Tá. E não os que estão fazendo o volume ineficiente,
que acho que é aqui onde está o problema do sistema. Então a gente tem que, de fato, mudar um pouco esse mindset. A cenourinha, né? Mudar os incentivos. Os incentivos. Então os incentivos são bem diversos. Então aqui a ideia é, a gente acredita nesse sistema. Lá no modelo americano, lá, né, no Obamacare, até antes, né, que a gente tem lá o Medicare, Medicaid, eles conseguiram fazer isso. Então tem grandes prestadores. Quando você for olhar lá Oak Street, quando você vai olhar a própria One Medical, que foi comprada pela Amazon, já vinha nesse modelo de, cara, eu vou ser remunerado pela eficiência que eu gero. Então é o que a gente acredita. Não. Tá. Open Health, que está começando a ser discutido agora, né? Você acha que tem chance de ser um divisor de águas como o Open Banking, Open Finance? Acredito muito nisso. Acho que se você realmente conseguir gerar um sistema aberto, óbvio, com todas as proteções, seguranças necessárias, você vai conseguir fazer com que o acesso seja muito maior e muito mais eficiente, porque você tem muito exames feitos desnecessariamente porque não sabe o valor, não sabe como é que era o passado. Então você ajuda muito a gerar eficiência. Eu só acho que se não tiver uma política pública, esse negócio não vai sair. Tem que ter um incentivo ali que fala, olha, puta, vai ser assim, senão os players não vão fazer. Não vão se mexendo. Eles vão se mexer, porque tem um ou outro que vai fazer, mas aí ele vai ter medo de dar o dado e não receber, enfim. É muito difícil você botar alguém na frente e falar, não, eu vou bater no peito aqui, eu vou na frente. Em geral, ele pode até ir, mas daqui a uns 2 ou 3 anos ele vai dar uma recuada, porque ele vai ver que ninguém foi. Vai ver que ninguém foi. É difícil. Assim, eu acho que tem que ter alguma coisa mais de cima para incentivar essa troca de informação. Como o próprio Banco Central fez sim. no sistema financeiro, né? Exatamente. Guiar isso e aí todo mundo... Exato. Tem que sempre aquele de, não, a gente não está pronto, adia um pouquinho, vai um pouco, mas... Normal, natural. É implementado, né? Com certeza. Legal. Falando um pouquinho então de Conexa, então dentro desse contexto, como que hoje está a Conexa e para onde que vocês estão indo em termos de resultados mesmo, de tamanho de empresa, de crescimento, como que vocês estão conseguindo abocanhar essas oportunidades aí? Legal. A gente hoje, né, a gente está num tamanho já, provavelmente vai bater no ano que vem 250 milhões, né, então com um tamanho já bem mais alto, bem maior, né? Crescendo bem e tal. 250 milhões para o sistema de saúde é um tamanho interessante ou ainda é pequeno? Ainda é pequeno, né? É um mercado muito grande, né? Assim, acho que a gente fez bastante coisa legal. Mas assim, ainda é pequeno. Se você olhar para o quanto que os hospitais faturam, então você tá... E o digital ele representa hoje uns 3, 4% do físico. Tá. Então você tem muita penetração ainda. Então dá para crescer muito ainda. Como e-commerce, qual que seria a fatia do digital? E-commerce é 10%, 11% do varejo. Qual que seria o fair share de digital? Então, é por aí, 3%. Então, não, beleza. Mas você acha que o digital chegaria a quanto? Assim, na nossa visão... O que o digital deveria ser? Na nossa visão, assim, eu divido assim, como é que a gente o que a gente pode resolver pelo digital? Então você tem a baixa complexidade, que é coisa simples de resolver, e você tem o crônico, que é o volume onde você tem realmente mais dificuldade de imprimir no digital. Dá para fazer sim, dá, mas você tem algumas limitações. O volume de pacientes crônicos é meio que 80-20. Então, 80% baixa complexidade, 20% é alta complexidade. Então, a gente deveria abocanhar esses 80% do negócio. Então, vamos fazer 80%? Difícil, né? Difícil, porque ele vai coexistir. Mas, pelo menos, ali fazer uns 50% desse 80%, acho que é bem razoável. Legal. A gente alcançar nos próximos anos. Tem muita pista. Mas no sentido disso, então tem muita coisa para muita pista ainda. Muita pista. Legal. Então, aí 250 milhões para 2024, né? Essa projeção, seu crescimento, obviamente. E como é que você cresce? Quer dizer, você é pequeno, mas como é que você cresce? 250 já é uma operação, como empresa, já é uma operação considerável, né? Sim. E você entregar mais 10, 20% de crescimento em cima disso então, o que é legal assim, então, como eu te falei, né? A gente tem o share é muito pequeno ainda. Então, assim, você tem que fazer com que mais pessoas conheçam e usem. Então, não adianta eu estar na empresa, eu estar na operadora, se as pessoas ainda não chegaram a conhecer e experimentar. Tá. Então, o desafio nosso de crescimento ele é muito orgânico. Então, tem 24 milhões de vidas elegíveis para atender, para serem atendidas. Então, o meu desafio é como é que eu chego lá. Então, o que eu acredito? Eu tenho, óbvio, ser relevante para o paciente, falar, puta, que legal, tenho todo um boca a boca de experiência legal, mas como é que eu faço com que a própria empresa e a operadora fale assim, cara, por favor,
atende aqui na Vem Conexa. aqui. Vai pra Conexa, pelo amor de Deus. Aham. E aí aqui é onde tá a chave para mim. Aqui, se a gente acertar, e a gente vai, é onde a gente muda aqui o desfecho. Porque se eu gero resultado para o meu contratante, se eu chego e falo assim, olha, eu diminuo o teu custo em tanto, o ROI, por exemplo, o ROI que a gente tem em pronto-socorro virtual, o nosso PA virtual, ele é de 2,3. Ou seja, eu consigo evitar um volume muito grande de ida à emergência. Isso é de uma forma muito mais barata. A gente tem programas agora, por exemplo, de gestação, em que a gente tem um ROI de 2,5. Então, assim, trabalho de formiguinha. Então, faz esses cases, mostra para a operadora, para ela falar assim, pô, tá legal. Então, essa rede digital, né, que ela está no framework dela, ela é mais eficiente. Então, eu deveria estimular usar a Conexa. Mas por que não investir? A mim não seria o Bradesco indicando o guia bolso? Para o cara usar, ou o Bradesco indicando a Finanzero para um crédito. Não seria então, o desafio de marca mesmo, do próprio cara, do Bradesco indicar a Conexa, sendo que ele poderia construir o próprio serviço de atendimento dele. Por que ele vai indicar um terceiro? Legal, porque o plano, ele não, com exceção das verticalizadas, né, ele não tem rede própria, ele não tem a rede dele. E se você for para pensar, pô, qual é o plano de saúde, ele tem um alto custo. O custo dele está na alta complexidade, é onde é mais difícil. Então ele está investindo em resolver isso aqui. É muito difícil montar uma operação interna de especialistas, de saúde mental, de cuidado coordenado e operar isso. Né? Então a gente acredita muito mais assim, poxa, de cooperação, a gente fala assim, não, então se você é um prestador que está alinhado comigo e quer me dar eficiência, e aquele ponto de desconstruir essa coisa do conflito de interesse. Então assim, não, se você está comigo aqui, cara, eu vou te dar volume. Porque pensa que é muito mais fácil você gerenciar um prestador que gerencia um monte, né, uma quantidade grande de profissionais com dados, com protocolos, garantindo qualidade, entrega. Então, muito mais fácil. Então, no final, e a gente tem visto isso. Tem alguns planos que estão falando assim, cara, eu vou botar você dentro do meu aplicativo aqui, eu vou te oferecer na primeira vez aqui. Eu tenho que ter o psicólogo presencial ainda, por conta da regulação, mas eu vou te botar aqui na frente. Isso aqui estimula muito a utilização. Então, o desafio nosso hoje é um flywheel aqui, prova valor que ele te indica, o usuário gosta, volta, e esse negócio vai fazendo com que você aumente a penetração. Então, o nosso desafio grande é orgânico aqui dentro. E, obviamente, imprimir, de fato, marca, posicionamento, né? Uma marca desejada. Então, aqui é onde a gente está investindo bastante, não só em tecnologia, como realmente recursos para conseguir avançar. Então, quer dizer, ganhar escala, aí o M&A, ganhar branding, né? Reconhecimento como um prestador de serviço ali para o ecossistema atual, não combater. Esses são os dois movimentos que vocês precisam fazer. É isso por aí que a Conexa segue. Legal, boa. Exatamente. Falando um pouquinho, então, aí agora entrando um pouco mais na coisa pessoal e jornada, né? Como a gente falou, você já comentou também, quer dizer, médico, cardiologista, haja coração e ainda foi empreender, né? Foi inventar, né? Foi inventar. Como é que foi isso, cara? Porque cansou de pronto-socorro, de criança remelenta? Não, mas é legal isso, né? Eu diria que eu sou daqueles... Eu sou filho de mãe desenvolvedora, a minha mãe é funcionária pública, do DataSUS, né, que é o Sistema Público de Saúde, então ela fazia lá você conhece a máquina do sistema de saúde por dentro. Então, assim, por muito tempo meu pai é profissional de saúde também, meu pai é médico, também funcionário público e tal, então muito cedo eu convivi com isso, acabei indo para medicina, fiz prova também, quase fui para engenharia da computação, e aí fiz medicina porque eu falei, cara, assim... eu olhava minha mãe é full stack, né, dev full stack, daquela que... hardcore, vai ficar ali o dia inteiro, 24/7. Falei assim, não vou conseguir viver assim, não. Na frente do computador... eu vou pra medicina, que é mais fácil. Vou pra medicina, que é mais fácil, que eu vou falar com as pessoas, eu gosto de gente. Né? Não que minha mãe não goste, mas assim, eu ficava muito impressionado com a quantidade de volume dedicado no computador. Acabei indo pra medicina e lá já descobri um pouco empreendedorismo. Então lá, poxa, comecei a fazer frente, né, na atlética, fazer evento, captar de recurso. Então isso já me deu uma motivada legal.
Acabando a faculdade, eu estava assim, um pouco inquieto, né? Estava aprendendo. Na época, não sabia nem o que era startup, nada disso, médico, né? Mal a gente sabia anatomia, medicina, já é difícil, né? Sabia empreendedorismo, então. E aí eu olhei e falei, cara, tem uma dor aqui no mercado. Todo mundo chega num certo momento, na faculdade, no 5º ano, 6º ano, as pessoas param de ir para a faculdade para poder fazer o cursinho e ir para residência e tal. E eu falei, pô, e quando você olha, a deficiência era muito grande de ensino na faculdade. Então, poxa, os professores, eu fiz fundão, eu fiz a UFRJ, então professores um pouco mais conservadores, né, metodologias sendo criadas novas e não estava acompanhando. Então eu falei, cara, será que a gente não pode criar uma plataforma de educação médica em que a gente fica como se fosse um Netflix? Eu falei, pô, esse modelo de streaming, esse modelo de assinatura está super em voga. Pô, vamos criar então. Aí eu fundei junto com o Lucas, que era meu sócio anestesista, e a gente fundou para a gente criar. Então, que era Jaleco, né? Que é Jaleco. A gente atingiu uns 200 mil alunos de medicina fazendo na plataforma. Super legal a jornada. E aprendi muito produto, muita tecnologia naquele momento. E em paralelo eu estava fazendo residência. Pô, residência médica. Empreendendo e fazendo residência. E ali chegou um momento que eu falei assim, cara, ou a gente amplia o escopo para ganhar dinheiro, né, para ser muito relevante. Já tinha muita gente focada ali em residência médica, que era um grande mercado, difícil de penetrar. A AFIA já estava, nessa época, já tinha a AFIA, já estava criando ela foi, durante, né, a nossa jornada, ela foi sendo criada, né, porque foi um fruto de M&As. Isso. E a gente já, entendendo que se a gente quisesse realmente crescer muito, a gente captou seed, série A naquela época. E a gente falou, poxa, ou a gente vai vender para alguém que já está construindo essa tese maior, ou a gente cria e escala esse negócio. Então a gente olhou e falou, cara, de repente é melhor vender, porque o tamanho de mercado é mais limitado, só no aluno de medicina, então a gente vendeu para um grupo chamado Mais A. E ali eu já estava meio que me coçando para fazer uma coisa. Só que eu fiz residência de clínica, eu fiz especialização, eu fiz até mestrado, pra você ter noção. Caramba! Mestrado em cardiologia. E aí teve um momento que eu falei, cara, ou eu vou empreender 100%, porque eu tava assim, não dá para fazer os dois. Mas você se via médico atendendo ali? Então, eu atendi bastante, assim, eu era bom nisso, assim, fazia bem isso. E aí eu falei, cara, deixa eu ver como é que eu vou me situar. Ou eu vou para empreender, ou vou para assistência. E foi legal, eu estava acabando a residência médica e falei com a minha preceptora, falei assim, cara, tem mais 2 meses aqui, eu quero ir pro melhor hospital dos Estados Unidos, que eu gostava muito de transplante cardíaco. Eu falei assim, pô, eu quero ir para esse hospital aqui, que é o Texas Heart, é um hospital grande pra caramba, pra, cara, ver como é que é esse negócio lá. Aí fui, falei, pô, se eu chegar aqui e descobrir, eu vou ficar na assistência. Aí você fica. Aí eu fico na assistência. E foi legal porque eu chegava às 5 da manhã, porque assim, você passa o round, né, 5 da manhã no hospital, aquela rotina cansativa e tal, saía de lá umas 6, 7 horas da noite. E aí, pô, chegar, você fala assim, pô, vi um monte de dispositivo, tecnologia pra caramba, eu adoro tecnologia, sempre gostei. Porra, vou estudar esse negócio, né? Aí quando eu chegava, o que eu estudava? Pegava lá business plan, aí eu estudava marketing, estudava produto, aí eu falei, cara... A gente fala, fazer artéria, essas coisas, eu ia pra isso aqui. Eu falei, então tá decidido. Aí dali eu fiz uma mudança, falei assim, agora eu vou realmente passar todo o meu... Eu vou jogar no risco 100%, né? Então eu vou 100% empreender. E aí foi aí que eu tinha um amigo, né, que é o Vander, ele é fundador da BIP Saúde. Ah, o Vander da BIP. Isso. E aí por um motivo muito atípico, eu liguei para ele e falei assim, pô, Vander, eu já era amigo dele, a gente já se conhecia. Eu falei, cara, eu tava querendo ajudar o meu irmão que tava empreendendo. Falei, pô, eu queria ajudar meu irmão, ele tá captando uma rodada, eu sei que você já investiu em alguma coisa aí. Aí ele falou, cara, não, eu só tô investindo em saúde agora. Só invisto em saúde, eu não, porra, já me ferrei aqui num outro investimento em restaurante. Aí ele falou assim, mas cara, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, eu tô começando a olhar a jornada aqui, porque eu quero empreender. Tô no processo de olhar para vender a Jaleco e tal. Aí ele falou, pô, deixa eu apresentar uma pessoa aqui. Aí ele me apresentou o Fernandinho. O Fernando é filho do Romeu, que é presidente do conselho da DAS. DAS é uma rede de laboratórios. E aí o Fernando falou assim, cara, a gente está querendo criar uma policlínica, uma clínica de atenção primária, a gente está pensando...
E aí eu conheci o Fernando, conheci o Romeu, falei, cara, eu gostei desse negócio aqui. E aí foi aí que a gente confundou. Que aí virou a Connect Care, né? Que aí virou a Connect Care, que era a clínica, né? E eu brinco desse nome, é muito ruim, Connect Care. Não, eu tô brincando, ela era azul, né? E as pessoas entravam na clínica e falavam assim, quanto que é o tratamento dentário? Aí eu falei assim... Como assim? Pô, eu não tô entendendo, que tratamento dentário? Não tem nada de dente aqui. Não, cárie. Pô! Aí a gente, a gente quer cárie. Sério, cárie? Olha só. Cárie, né? Tô vendo aqui cárie e tal, vocês cuidam de cárie? Aí a gente, cara, muda esse nome. Aí a gente mudou o nome por causa disso. Porque a gente falou, cara, se o brasileiro chega aqui e não entende o que é isso, nome em inglês, né? Aquela coisa, então a gente foi lá e mudou. Mas foi aí que a gente mudou em 2 anos depois, a gente mudou o nome para Connexa. Olha, que louco isso, cara. Impensado, né? Impensado. Aí você tá aproveitando isso para aproveitar, já que você está falando que o nome foi um erro, aproveitar para te colocar. Quais são os principais erros, assim? O que você enxerga nessa trajetória de Jaleco ou mais de Connexa, que é mais recente, mas fora branding, fora nome. Esse é um erro. Eu que acho que é comum de errar, mas a gente já aprendeu bastante. Mas assim, acho que o principal ponto, provavelmente muita gente tem esse mesmo erro, que é na formação de time. Acho que aqui é onde... E aí, jornadas diferentes, mas a gente... Eu sempre pensei assim, poxa, às vezes a gente não tem dinheiro, né? Tá querendo empreender... E a gente investe em criar um time muito júnior. Né? Esse é o primeiro ponto, para começar, né? Então, porque que é negócio, você tem recursos limitados. Você fala... E aí, se você está querendo fazer um negócio que é inovador e que você precisa desenvolver o produto, que você precisa... Não tem jeito, você tem que ter gente muito boa. Então, assim, lá naquela jornada inicial, cara, não contrate, neste momento, gente júnior, porque ela não vai fazer com que você vire a chave. Então a gente bateu muita cabeça com isso e aí a gente entendeu, cara, vale mais a pena você pegar alguém, vender o sonho, bota para sócio, capta mais dinheiro, né? Obviamente se conseguir, se a tese for boa, se o time for bom, a probabilidade é alta de você conseguir. E esse é um erro grande e cada momento você tem erros de contratação, né? Então, na escala da Connexa, o primeiro time executivo a gente perdeu em 50% do time em um ano. Putz, não perdeu porque vocês contrataram mal ou porque vocês venderam coisa... A gente contratou mal e a gente teve que demitir. Tá. Né? Então, assim, a gente contratou mal, a gente estava desfocado, a gente não teve tempo para contratação. Então, a primeira coisa é gastar mais tempo com contratação, olhar o perfil. E aí, aqui é onde eu vejo assim, o teu time ele tem que te tirar um pouco das suas fragilidades. Né? Pô, eu sou empreendedor, nunca fui executivo. Né? Então, cara, a gente olhou e falou, não, eu preciso agora de pessoas com perfil mais executivo para, cara, arrumar casa, os processos melhorarem e tal. Então, aí foi aí que a gente errou bastante na contratação. Depois a gente acertou, graças a Deus, o time nosso hoje já está com 3 anos de casa, super tranquilo. E aí a gente acertou e um time super bem diverso e muito, muito de alta performance. Então, acho que o primeiro ponto de contratação ele é muito difícil. E o empreendedor... Principalmente empreendedor de áreas não de negócio, tá? Uhum. Então, assim, você tem uma pessoa que é de engenharia, de formações que são mais voltadas para negócio, essas pessoas, acho que elas já têm um pouco mais de vivência passada. Se você está pegando uma pessoa de uma área mais técnica, tipo saúde, que não tem essa vivência, é aqui onde eu sempre falo com os empreendedores de saúde, eu falo assim, cara, como é que você monta time? E assim, as pessoas não sei, gente boa, mas o que é gente boa? Como é que você vê que é gente boa? E aí a minha recomendação sempre, cara, lê esse livro. Eu boto alguns livros de recrutamento, né? Eu gosto bastante do livro do Enish Batlau, que fala bastante de contratação, de qual perfil. Tem livros, né, do Hu, que é um livro para entender como você contrata, como você entende. Então, assim, isso é um negócio para mim que fez toda a diferença e todo empreendedor de saúde que vem, fala, cara, você é técnico, se ele for um fundador médico, né? Você é técnico, você nunca fez isso, você nunca contratou time, você não teve time de gestão. Você precisa aprender isso. Então, aqui é onde eu acho que é um erro que a gente teve e, obviamente, acho que é muito comum nos empreendedores, mas isso é um negócio que a gente errou bastante. E o outro erro gravíssimo que a gente teve foi o não foco, o desfoque. Quando a pandemia começou, tinha uma atmosfera muito assim de, cara, vamos fazer, vamos...
vamos Novo dominar normal, o mundo, aquela vamos coisa dominar o mundo. digital e vai tal. ganhar, né? Vamos dominar o mundo. E até contagiado, assim, né? No board, todo mundo com muita vontade. É a nossa hora, né? Nessa hora, pô, cara, tem muita Pô, até oportunidade. a telemedicina ganhou ali a liberação provisória, né? Não, vambora, a gente vamos tá no lugar fazer. certo na hora certa. E aí a gente errou aqui, primeiro, a gente falou, cara, eu não sei onde está o grande dinheiro aqui. Então, a gente tinha uma solução que era software. Então, eu dava o software para um plano de saúde colocar com os credenciados, o próprio hospital. E a gente tinha uma solução de serviço que é, não, eu tenho o próprio profissional e eu entrego ponta a ponta o serviço. E ali era... Óbvio, estava crescendo ainda, né? Então, era 80%, 90% software e o resto era serviço. Hoje é o contrário, é 95% do serviço. Uau. Porque a gente fez uma mudança grande, uma pivotada grande, porque eu não estava acreditando mais no modelo de software de telemedicina. Eu achava que esse modelo ele tinha um alto risco de fracassar, porque você precisa ser muito bom em engajamento com o profissional para que ele esteja lá dentro. Então, se você delega isso Pro terceiro ou para o hospital, talvez ele não faça bem. Porque não é o core dele. Porque ele tem outras preocupações. Né? Exato. Então claro. a gente acabou ali, mas isso foi um acerto da gente virar a chave para serviço. Mas o erro grande foi, nesse momento, o que a gente fez? A plataforma estava muito, muito arrumadinha e bem escalável. Então a gente falou, cara, vamos testar o B2C? Vamos testar uma solução de software para profissional de saúde? A gente ampliou muito o leque, mas muito, muito leque. Isso foi um desafio grande, porque eu tive que contratar muita gente, e aí errei na contratação, óbvio. É difícil contratar em pouco tempo muita gente para várias unidades diferentes de negócio. Então, a gente tinha uma unidade de software para profissional, tinha uma unidade de B2C. E aí, naquele momento, eu perdi o foco de olhar que era o mais importante, que era um negócio que ainda tinha muito para maturar, muito para crescer. E com 2 M&As em vista. Então, assim... Aqui é um cuidado... O problema das adjacências, né? Tipo, faz sentido, eu vou para lá. Faz sentido, eu vou para lá. Isso. Então, assim, acho que faz sentido, faz sempre sentido. E você vai ter 50 mil argumentos para dizer que vale a pena. Mas a execução é que manda. Então, olha que maneiro, o mercado é grande e tal. Eu falei assim, cara, tudo bem, vai ter uma startup fazendo isso. Isso aqui é para uma startup fazer, não é para a gente fazer. Então, se a gente pega uma startup, então faz o M&A, enfim. Então, aqui é onde eu vejo E M&A, a gente sabe que tem outros problemas. Vem problemas de cultura, vem vários outros. Então, não é tão simples assim. Então, aqui foi onde eu vejo que cada vez mais, com esse aprendizado, a gente fechou as 2 unidades que a gente tinha em 8 meses. Em 8 meses. A gente fechou, cara, não dá. Estamos gastando muito dinheiro, não está rampando, fecha. E eu percebi o quanto que eu gastei energia nesse negócio e desfoquei, porque eu podia ter rampado várias outras unidades, desenvolvido produtos melhores. Então, esse é um grande desafio, um grande erro que a gente cometeu, que é o exercício de não vou fazer. Não. É falar o não, porque o sim é muito mais fácil, cara. O sim, ele é contagiante, todo mundo vai... Porra, maneiro, vai para B2C legal. Aí sai matéria de jornal, né, e tudo. Mas assim, aqui é onde você tem que controlar, porque no final, cara, o resultado você vai entregar. Então, não adianta você botar para frente e não conseguir entregar esse resultado. Então, aqui é onde eu aprendi bem, e esse é um exercício que tem que ser bastante, assim... treinado, vamos dizer assim. Falar não e não desmotivar, né? Como é que você nega e não... Isso, assim, cara, e tem algumas vezes você tem que falar assim, gente, não vamos para cá, não tem como. A gente tem que entregar isso aqui. Isso aqui é o core. Tá todo mundo de acordo? Então vamos junto. E aí alinhar os stakeholders, né, os sócios, os colaboradores, os executivos, falar assim, nessa estratégia que acho que é o grande desafio, que isso, obviamente, é o papel do CEO, né? Beleza. Porra, Guilherme, obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo, pelo papo. A gente espera mais oportunidades aí pra gente falar e dar notícias da Conecta no Startups. Legal, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui contigo. Valeu, João. Até semana que vem, próximo episódio do podcast MVP. A gente se vê. Tchau.